Olá pessoal, tudo bom? Agora na nossa unidade de produção da radiação do curso superior de tecnologia em radiologia do IFSC, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, saindo da produção da radiação X, né, e do equipamento, para a radioatividade. Tá? Vamos ver um pouquinho sobre esse fenômeno físico, que também faz parte da produção da radiação, né, de se produzir a radiação e de se utilizar a radiação. Muito bem, vamos falar um pouco então sobre a descoberta da radioatividade. Como que aconteceu? Foi lá em 1896, certo? Logo ali para a gente ir junto ali com o Röntgen, um pouquinho depois que o Röntgen descobriu os raios-x, que o Henri Becquerel estava manipulando um sal de urânio, certo? Porque um sal, né? Porque muitas vezes se fala não em cobre, em alumínio, em urânio puro, né? Mas sempre se fala que é um sal, é um composto, porque na natureza normalmente esses materiais não estão livres, soltos ou únicos, né? Estão sempre presos a alguma coisa. Diferente um pouco do diamante, que já é uma espécie de uma pedra, né, própria, mas urânio, cobre, alumínio, tudo estão sempre misturados com outros átomos, né? Formando moléculas, outras substâncias. Então, no caso, ele estava com sal de urânio, não estava com urânio puro. Ele estava manipulando, tentando ver como é que funcionava aquilo, e aí dizem que ele deixou numa gaveta, né? Primeiro teria deixado no sol, aí que ele pegou sol, daí depois ele botou perto de um filme fotográfico, aquilo manchou o filme, sensibilizou, daí ele achou que pudesse ser alguma coisa a ver com os raios-x do Röntgen, depois ele teria colocado isso numa gaveta lá no final de semana, alguma coisa assim, também perto dos filmes, né? E aí viu na segunda-feira que os filmes estavam marcados também, né? E com isso ele achou então que tinha descoberto um raio-x natural, ou seja, não precisava da eletricidade, da ampola, etc., alta tensão para produzir essa radiação. Achou que era uma coisa natural, podia ser produzido, ou que quando colocava no sol, absorvia a energia do sol e depois transmitia, enfim. Tá? Isso teria sido o acidente que fez levar à descoberta da radiação. Bom, em 98, 2 anos depois, o casal Curie, né, o Pierre e a Marie, o Pedro e a Maria, né, eles confirmaram, a partir do rádio, que existia alguma coisa realmente natural, que você não precisava fornecer nenhuma energia, nem nada que o átomo, que a molécula, enfim, aquela substância, gerava a radiação, digamos, desconhecida, né? Porque era uma radiação desconhecida. E aí, como era o rádio ali, ele tinha uma atividade, ou seja, ele estava, entre aspas, digamos assim, em movimento, alguma coisa assim, se chamou atividade do rádio. Olha, eu tenho uma atividade do rádio, tem alguma coisa que está acontecendo, algum movimento, certo? E aí ficou em inglês radioactivity, né? Atividade do rádio, certo? Podia ser urânio atividade, né? Atividade do urânio de repente, né? Mas foi o nome que foi dado pelo casal. E aí, depois de muito pesquisar, descobriram que essa emissão é do núcleo. Isso é importante, ela é do núcleo do átomo. Então a radioatividade tem a ver com o núcleo. E o raio-x, como a gente viu, efeito Bremsstrahlung, efeito de radiação cartesiana, tem a ver com a eletrosfera. Tá? Então são dois lugares diferentes de formação, de emissão da radiação. Tá? E aí, hoje, então, essa atividade do rádio, esse movimento que o rádio tem, né? Essa situação de estar, digamos assim, parece que está vivo, né? Está lá paradinho quieto, mas está vivo, está se movimentando. É então uma liberação do excesso de energia do núcleo. Então, a atividade ou radioatividade tem a ver com energia que vem do núcleo e é um excesso de energia. Tá? Então não é simplesmente o átomo jogar essa energia fora porque estou afim de jogar. Não, é porque eu tenho energia a mais do que eu preciso. Tá? Isso é importante a gente entender. Por isso que alguns átomos são radioativos e outros não. Muito bem, daí, com isso que a gente falou, já dá para perceber algumas coisas. Dá para a gente começar a pensar com relação à radiação X que a gente aprendeu e falou até agora.
Primeiro que a palavra radiação, por exemplo, é o substantivo do verbo radiar, ou às vezes irradiar, né? É difícil dizer a diferença dos verbos. Radiar seria emitir, né? E irradiar é quando você pega essa radiação e joga em cima de um corpo. Então você irradia um material, você irradia uma fruta para esterilizar, você irradia um material cirúrgico para também esterilizar, tá? Então, irradiar ou radiação tem a ver mais com a emissão. Então, o núcleo atômico radia radiação, mas pode ser irradiar também, tá? Então, o verbo não é muito importante, mas é entender que radiar e irradiar é isso. É emitir, é enviar ou lançar no ar, enfim, tá? Então, esse verbo de lançar, de sair, tá? Daí, o que acontece? Se a gente pensar nisso, a radioatividade é uma propriedade dos átomos, tá? Então é algo inerente, tá? Assim como cobre, alumínio, metal, oxigênio, hidrogênio, são gases e tal. Então tem alguns átomos, tá? E não elemento químico, certo? É átomo, que é um elemento químico, pode ter átomo radioativo e átomo que não é radioativo. Oxigênio, que é radioativo, oxigênio que não é radioativo. Ouro radioativo, ouro não radioativo. Então não é elemento químico, tá? Não é o ouro que é radioativo, é alguns átomos de ouro que são. Então isso é uma propriedade de alguns átomos, tá? Isso é radioatividade, certo? Daí o que acontece? Se radiação tem a ver com lançar no ar, com emitir, enviar para fora, enfim, então toda radioatividade gera ou emite radiação, verdade. Então eu falei em radioatividade, eu estou falando o quê? Em energia que está saindo do núcleo, tá? A energia está saindo do núcleo, então ela está radiando, está emitindo radiação. Então isso é importante a gente lembrar. Radioatividade significa radiação. Porém, nem toda radiação é originário do fenômeno de radioatividade, certo? Então, eu falar em radioatividade, eu estou falando em radiação. Agora, falar em radiação, eu não estou falando em radioatividade. Por quê? Porque a radiação X é uma radiação, é uma emissão. Eu estou jogando no ar a radiação produzida lá na ampola, mas não é radioatividade, certo? Então, isso é muito importante a gente entender bem esses conceitos, tá? Daí, o que acontece? Vamos imaginar que tem um aviso numa porta que está escrito mais ou menos assim: cuidado, radiação. E aí? Cuidado, radiação. O que significa isso? Bom, eu tenho que ter cuidado, não ficar perto, talvez não abrir a porta, mas a palavra radiação, o que vai me dizer? Vai me dizer alguma coisa importante? Não sei. Porque qual a mensagem que você está entendendo? O que está escrito ali? Cuidado, radiação. Tá, que eu não devo chegar próximo e tal. Mas, o que eu faço? Saio correndo, de repente? Radiação. Saio correndo? Vou abrir a porta? Não, talvez a porta ali não vou abrir. Mas eu tenho que ter medo? Não sei. Pode ser radiação X. Se for radiação X, ela é controlada. Você aperta o botão, tem radiação. Você tira o dedo do botão, não tem mais radiação. Ok. Eu posso ter radiação eletromagnética, por exemplo, uma antena de rádio, perto de uma antena de emissão, né, de uma estação de televisão, uma estação de rádio, né? AM, FM, enfim, ali emite, o seu celular emite radiação eletromagnética, emite ondas, e é radiação também, certo? Então a palavra radiação não me diz, podia ser luz, radiação ultravioleta, que eu também deveria cuidar, né? Radiação ultravioleta também dá, né? Câncer de pele, tá? Mas enfim, radiação térmica, certo? Lugares que trabalham com altos fornos de siderurgia, por exemplo, às vezes abre lá a porta lá onde sai o calor, sai o aço quente, ali vem calor infravermelho muito forte. Você é obrigado a usar óculos de proteção, porque senão aquele calor, aquela radiação infravermelha pode te machucar, te queimar, inclusive a retina, etc. Tá? Porque vem ondas eletromagnéticas, no caso infravermelho, muito fortes, né? Muito intenso, um calor muito intenso, pode te queimar.
Então você tem que usar aquela roupa especial, né? Que o calor é onda. Então a palavra radiação em si dá um sinal de perigo, mas não quer dizer muita coisa, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente falar de um equipamento de radiação X, um equipamento radiográfico que emite radiação com o nosso controle, quando a gente aperta o botão, quando a gente quer, e material radioativo, que você tem, por exemplo, na radioterapia, em alguns casos, né? E na medicina nuclear, que daí é radioatividade que você manipula e que também emite radiação, por isso que a gente tem que se cuidar, certo? Bom, daí como a gente falou, existem alguns átomos que são radioativos, tá? Então tem alumínio radioativo? Tem, não é muito comum, mas tem. Eu posso inclusive fabricar o alumínio radioativo, eu posso deixar ele radioativo por um tempo. Ouro, tecnésio, enfim, praticamente todos os átomos, né? E aí, claro que todos os elementos químicos podem se tornar radioativos. Alguns são naturais, alguns você encontra naturalmente, outros você pode até fabricar. Tá? E aí é muito comum se chamar eles de radionuclídeos, ou seja, núcleos radioativos, radionuclídeos. Tá? Ou também é muito comum se falar em radioisótopos, né? Por quê? Porque isótopos, né, é o mesmo lugar, topos, lugar, iso igual, mesmo lugar na tabela periódica. Então, o ouro radioativo é igual ao ouro não radioativo. Os dois são iguais, tá? Oxigênio radioativo e oxigênio não radioativo, eles são quimicamente, eletricamente, eles são iguais. Por isso que eles ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, isótopos, certo? Mas são isótopos radioativos, são isótopos, são alguns átomos que em algum momento vai emitir radiação, tá? Em algum momento vai pegar aquela energia em excesso do núcleo e vai expulsar essa energia, tá? Então, eles são radioisótopos. Bom, emitiu essa energia, o que acontece? Bom, diminuiu o nível, a quantidade de energia, ele fica apenas isótopo, ele deixa de ser radioativo. Tá? Então, uma característica na qual você é radioativo, significa que você tem muita energia, você joga essa energia fora e você fica numa boa, num estado de baixa energia tranquilo. Tá? Então, isótopos são os átomos estáveis, certo? Então, o radioisótopo se transforma num isótopo. Bom, de onde é que vem essa energia a mais de excesso? Bom, pode ser desde lá do Big Bang, né? Segundo a teoria de criação do universo, certo? Vem tudo do Big Bang, então tinha muita energia. E aí, com o tempo, os radioisótopos se tornam isótopos, que é o mais comum que a gente tem na natureza, tá? Também raios cósmicos que até hoje interagem na eletrosfera, certo? Então, o que acontece, por exemplo? O famoso carbono 14, né? Que a gente usa a datação para saber corpos vivos, né? Corpos vivos, né? O que foram vivos há muitos anos atrás, que aí morreram, e a gente faz a datação por carbono 14, ou seja, você pega um átomo radioativo, e você conta quanto desse material radioativo está naquele corpo que hoje está morto, né? Árvores, animais, ossos, humanos, etc. E aí o que você faz? Você compara com a quantidade de carbono 14 que existe hoje na Terra e o que aquele corpo, aquele material biológico, né? Quanto que ele tem de carbono 14. Aí você compara, hoje nós temos, sei lá, 10%, aquilo lá tem 5%, 3%, 2%, 2,1%, e aí você compara e aí você consegue ver, então, pela essa taxa de transformação do radioisótopo em isótopo, né, porque ele deixa de ser radioativo, você compara e diz qual é a data provável, né, com erro de 5, 10, 15 anos, enfim, qual é a data provável de que aquele material vivo deixou de ser vivo. Tá? Por que acontece isso? Isso acontece justamente com os raios cósmicos que pegam o nitrogênio que está na atmosfera e por causa da radiação da energia que vem lá do Sol, das estrelas, etc., esse nitrogênio é transformado em carbono radioativo, em radioisótopo. De carbono 12, ele se transforma em carbono 14. E a gente respira, a gente come esse carbono, né?
enquanto a gente está vivo. Depois que morre, você não come mais, não respira, enfim, esse carbono radioativo. Você deixa de trocar. Então, todo o carbono que tu tem quando você morre é aquilo lá. Tantos por cento radioativo, tanto não radioativo. E aí, como você não faz essa troca de carbono, você está morto, o animal está morto, a árvore está morta, então o que acontece? Você começa a transformar o radioisótopo, carbono, em isótopo, em carbono comum. E aí você vê a taxa. Tá? Então, isso acontece justamente porque você tem raios cósmicos que está transformando o nitrogênio comum, normal, isótopo, não radioativo, em carbono 14 radioativo. Certo? Bom, então você tem essa produção natural de radiação, certo? Quando o núcleo é estável, significa ele não tem energia em excesso, você está quietinho e vai viver pro resto da vida assim. Quando ele tem um excesso de energia, esse núcleo, a gente chama ele de radioativo. Então ele está ativo, ele está funcionando, ele está nervoso, ele está se sacudindo, está se movimentando, por isso a palavra ativo. E aí o que acontece? Ele tem então esse excesso de energia que ele pode emitir uma onda eletromagnética, a gente chama de gama, raio gama, radiação gama. Eventualmente, até como tem aquela história da dualidade partícula-onda, né? Às vezes você não sabe se é onda, às vezes você sabe se é partícula, de acordo com o comportamento. Às vezes até se fala em partícula gama, tá? Já ouvi o pessoal falar em partícula gama. Bom, se isso aqui não é suficiente, se essa energia aqui não é suficiente, ele pode mandar radiação beta e radiação alfa, ou partícula alfa e partícula beta. Então, aí alfa e beta tem massa, certo? Enquanto que a radiação gama não tem massa. Então, ali a gente mostrou que todo mundo conhece como alfa, beta e gama, certo? Isso é o tradicional que a gente aprende lá no ensino médio, né? Alfa, beta e gama. Por quê? Porque quando foi descoberto, se descobriu, né, se conseguiu medir e entender a questão da radioatividade em cima desses três comportamentos, esses três fenômenos, essas três radiações, essas três emissões. E aí, enfim, por causa do alfabeto grego, né, então é a tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo alfa, tipo beta e tipo gama, tá? Por isso que recebem esses nomes, né? Assim como Roy entendeu radiação X, porque o X para ele assim, é algo que a gente não sabe o que é, né? É incógnita, aquela variável que a gente quer descobrir. Então deu o nome de X por causa disso. Mas depois foi pesquisando e tal, se descobriu aí, no mínimo, a gente vai comentar rapidamente para vocês, 6 tipos, existem mais, tá? Oficialmente, decaimentos radioativos, existem mais até do que 6 que a gente vai apresentar para vocês, tá? Existe aí, eu acho que 8, 10, cada vez que a gente pesquisa, a gente descobre em algum livro, algum artigo falando de alguma coisa a mais. Então, é a chamada emissão gama, digamos aí raios gama, como é mais famoso, é um fóton igual radiação X, a gente já vai comentar, tá? Simples, energia pura. Existe uma coisa chamada captura de elétron, que é considerado um tipo de decaimento. Na verdade, é quando esse fóton gama aqui, ele atinge um elétron, então você não vê a radiação gama saindo, mas você vê um elétron saindo. E aí você pensa por que esse elétron saiu e você vai ver, ou vai descobrir que o elétron saiu, a culpa desse elétron ter ido embora foi do núcleo que emitiu uma radiação gama. E o elétron absorveu, pagou a energia de ligação e ele ficou um elétron livre. E aí se chama conversão de elétron, tá? É o nome oficial desse fenômeno. Outro é a emissão beta, que essa beta é a mais comum, que foi a descoberta alfa, beta e gama, né? Quando descobriu as três, se descobriu essa beta, que é essa emissão de um elétron, tá? Só que hoje a gente chama de beta menos, porque existe a beta mais, que a gente vai ver também, certo? Muito bem. Aí, então, depois a emissão beta mais. Bom, se beta é um elétron, o que é beta mais? É um elétron positivo? Sim, beta mais é um elétron positivo. A gente vai comentar melhor quando chegar a vez dele.
Depois eu tenho uma chamada captura K, ou captura do elétron da camada K, certo? Então isso não é algo comum, tá? Né? Que é sempre aquela pergunta, por que que o elétron não, já que o núcleo é positivo, por que que o elétron não é atraído para o núcleo que é positivo, K, e positivo com negativo se neutraliza? Isso não acontece normalmente. De vez em quando, por algum motivo, certo? Esse elétron acaba sendo atraído e, com isso, positivo e negativo se unem e surge um nêutron. E aí o que que acontece? Por que que acontece isso? Porque o núcleo tem muita energia e ele quer ficar com menos energia, quer ficar mais tranquilo. Tá? Sombra e água fresca lá numa redinha embaixo do coqueiro. Então ele quer pouca energia, quer pouca agitação. E por acaso, se ele conseguir puxar esse elétron para dentro do núcleo, ele consegue ficar mais calmo, mais tranquilo. Então por isso que acontece, mas é muito pouco. Tá? Aí chama-se captura de elétron, captura da camada K. E por fim, o que estava faltando, né, é a chamada partícula alfa. Então é a emissão alfa, radiação alfa, partícula alfa, né? Desintegração radioativa, por exemplo, né, que é outra palavra que a gente usa muito, decaimento e desintegração, né? Desintegração atômica, você já deve ter ouvido. Também depois, mais na frente, vai comentar um pouquinho sobre isso. Tá? Vamos dar uma olhada um por um, então. Transição isomérica. Isso é o nome, digamos, mais bonito, oficial da emissão gama, certo? Iso igual, mérica tem a ver com peso, etc. Então, por que isomérica? Porque você não altera o peso do núcleo, o número de prótons, nem o número de nêutrons. Então, você é a mais simples, digamos, poderia ser, digamos, a mais comum, mais simples para o núcleo fazer, e ele emite um fóton, onda eletromagnética, energia pura. Então, simples, eu estou com muita energia, eu estou muito agitado, certo? E o que eu quero fazer? Eu quero me livrar dessa energia. Eu mando ela embora. Pronto. Tá? Bem simples assim. Mando um fóton de energia. Tá? Esse fóton, então, porque como não se sabia exatamente o que era, na época se deu o nome de gama, né? Como eu disse, alfa, beta, gama. Então se deu o nome de gama, fóton gama, pronto, é isso que emite. Tá? Não há perda de massa nuclear, por isso que o iso igual e o mérica tem a ver aqui com massa. Não há perda de núcleons, ou seja, prótons e nêutrons. Então nenhuma partícula é perdida, nada, apenas energia pura. O átomo fica com mais energia, portanto ele fica mais estável. É tudo o que ele queria. Emitir energia e ficar tranquilo. Certo? Bom, qual a diferença de raio X para raio gama? Única diferença. Única. Raio X sai da eletrosfera. Tá? Pode ser um fenômeno até natural, eventualmente, por alguma outra questão. Aí, uma sequência de eventos, de fenômenos. Então, um elétron bate, emite um raio-x, né, no outro elétron lá, radiação de Bremsstrahlung, característica. Essa radiação característica bate no outro elétron, libera outro elétron, fotocompo. Esse elétron livre vai lá e produz para o Bremsstrahlung uma radiação X. Certo? Então, o primeiro pode ter sido criado pela ampola, depois os outros são, digamos, fenômenos naturais. Mas, no geral, você pode, então, no caso da emissão de radiação X, você pode controlar porque ela vem da eletrosfera. Então, uma ampola de raio-x é uma emissão controlada de radiação X da eletrosfera, dos elétrons, certo? Depois, como eu disse, pode desencadear os fenômenos, digamos, naturais. Então, o fóton gama, ele vem do núcleo, certo? Essa é a diferença. Raio-x vem da eletrosfera e fóton gama vem do núcleo. É onda eletromagnética. Alguns chegam a falar, diferença de energia. Não, você pode ter um fóton gama com mais energia do que os fótons de raio-x, normalmente mas você pode ter um raio-x com mais energia do que fóton gama, sem problema nenhum. Então dizer que o nível de energia de se é x, se é gama, mentira, tá? Não existe isso. Agora, a única coisa que existe é origem.
Da onde que vem essa energia? Se vem do núcleo, radioatividade. Se vem da eletrosfera, radiação X. Tá? É simples assim, a origem. E um exemplo mais típico que a gente usa é o tecnécio da medicina nuclear. Então, o que acontece? O tecnécio tem 43 elétrons, 43 prótons, né? Todo mundo sabe, e ele possui 56, né, para fechar o 99 aqui, 56 nêutrons, tá? 56 nêutrons. O que acontece? De repente tem muito nêutron aqui e tal para esses 43 prótons. Então eles se consideram um pouco instáveis. Estão muito agitados aqui os nêutrons, os prótons, instáveis. Então, em algum momento, que eu não sei quando é, em algum momento da vida deste átomo, de um átomo de tecnécio, em algum momento ele vai jogar essa energia fora, tá? Que é então essa partícula gama de 147 keV. Tá? E é sempre o mesmo valor, interessante isso, é sempre 140. Eu sempre me atrapalho, tá? Mas eu acho que é 147 keV. Às vezes me atrapalha 145, 143, enfim. Ele sempre emite este fóton único. Emitiu esse fóton, ele ficou tranquilo, tá? Tirou o M. O que significa o M? O M significa meta-estável. O que é a palavra meta-estável? Significa que ele é estável por um tempo. Tá? É aquela história de você ter uma caneta, uma borracha, alguma coisa em cima da mesa. Enquanto esse objeto está em cima da mesa, ele está estável, ele não vai subir, não vai sair flutuando sozinho, nem vai cair no chão sozinho. Mas é estável por quê? Porque existe o chão, que é uma outra situação estável. Então, se eu der um pouquinho de energia e empurrar ele, e ele cair da mesa, ele cai no chão, mas do chão não passa. Então, lá é um outro, teoricamente, o mais estável possível, ou seja, dali ele não pode sair. Para subir, eu tenho que dar energia, eu tenho que segurar com a mão. Então, o tecnécio é a mesma coisa. Ele está numa situação assim que ele até que ele está tranquilo ali, ele fica, mas é desconfortável. Então, em algum momento ele vai jogar aquela energia fora. Quando ele jogar aquela energia fora, aí sim ele fica estável. Ele não tem mais nenhuma energia para soltar e vai ficar para o resto da vida tecnécio comum, digamos, 99, tá? Então, durante um tempo, ele é meta-estável. Por que ele é meta-estável? Geralmente ele vem, vamos ver depois de medicina nuclear, do molibdênio. Molibdênio é radioativo, aí o molibdênio se transforma em tecnécio, mas como o molibdênio tem muita energia, quando ele se transforma, ele ainda fica no núcleo dele um pouquinho de energia a mais do que devia. Então esse tecnécio, ele recebe, na realidade, essa energia a mais do molibdênio. Quando o molibdênio se transforma, se transmuta em tecnécio, o tecnécio ainda fica com um pouco de energia em excesso no núcleo. E aí o que acontece? Passam-se 6 horas, né? Em média 6 horas, pode ser 1 minuto, pode ser 12 horas, pode ser 10 minutos, pode ser 5 dias, um átomo de tecnécio vai lá e emite a radiação gama e passa a ser então estável, passa a ser apenas isótopo. Enquanto ele é meta-estável, ou seja, estável peronomútil, né? Significa que ele está com mais energia e precisa perder. Então ele é radioativo. Então ele é radioativo e depois se torna não radioativo, apenas isótopo. Então esse é o mais simples que tem. A conversão de elétron, geralmente, né, ou quase sempre, é um resultado dessa emissão gama, dessa transição isomérica. Ou seja, o fóton gama, ele é absorvido pelo próprio elétron da camada K, ou seja, ele não consegue nem sair do átomo que ele está. Tem muita pouca chance de ocorrer, até ocorre, tá? Então, o fóton gama atinge o elétron orbital. Pode ser outro além da camada K, pode ser da camada L, mas é mais difícil, né? Geralmente é da camada K. E o elétron, então, absorve energia, fica excitado, né? Ou seja, fica com essa energia a mais e vai embora, tá? E o elétron se libera. Na verdade, ele não só fica excitado, como ele recebe a energia de ligação necessária para se libertar. Ok? Tá? Bom, como o átomo perdeu um elétron, você passa a ter um íon positivo. Certo? Então, no caso da transição isomérica, você só perde energia.
No caso da conversão de elétron, você perde um elétron e ainda torna o átomo íon positivo. Número de prótons, número de nêutrons continua igual. No núcleo, só a energia da transição isomérica do fóton gama que foi liberada. Certo? Bom, aí vamos para a emissão beta menos. Tá? O que acontece na emissão beta menos? Olha só que interessante. Você tem um nêutron que deixa de existir e se transforma num próton. O problema é que tem uma teoria que diz o seguinte, uma lei fundamental, que cargas não são destruídas. Então, eu tenho uma carga positiva e ela sumiu do nada e eu não tenho mais que sim. Daí virou o quê? Carga zero? Então virou carga zero. Tá? Uma carga negativa que sumiu do nada. Não, isso não existe. Cargas positivas e negativas não somem. Então, se eu tenho um nêutron, que teoricamente é uma carga zero, e surgiu uma carga positiva, essa carga positiva veio de algum lugar. Tá? E a teoria diz o seguinte, que na realidade, por isso que a gente diz, na teoria nêutron é zero, né? Nêutron, não tem carga. Na verdade, é uma teoria que diz que o nêutron, na verdade, é um próton mais um elétron. Uma carga positiva, uma negativa que estão juntos. Que quando você olha de longe, você olha lá e diz, não, lá o comportamento daquela massa, daquela partícula lá é neutro, ou seja, ela nem vai para a direita nem vai para a esquerda, nem é igual, se comporta como um próton, nem se comporta como um elétron, se comporta de uma maneira neutra. Tá? Mas com o fenômeno da emissão beta menos, ou seja, você meio que prova, né, de que realmente o nêutron é duas partes, uma positiva e uma negativa. E aí o que acontece? Como eu não posso destruir a carga, e se eu criei uma carga positiva, então um elétron, que é negativo, ele é criado. Tá? Então, como se o nêutron se dividisse em dois, próton e elétron. Como elétron não pode ficar no núcleo, só nêutron e próton, certo? Então, se ele foi criado lá no núcleo, por algum motivo, ele tem que ser expulso. Ele é expulso, ele não pode ficar no núcleo. Tá? Então, o elétron não pode ficar dentro do núcleo. Então, ele é expulso. Bom, o que acontece? Antes de falar nesse neutrino aqui. Há uma transmutação, ou seja, eu aumentei o número de prótons. Tá? Então, o número de prótons aumentou mais um. Sim, eu tinha 10 prótons. Aí um nêutron virou próton, passei a ter 11. 11 é outro átomo, outro elemento químico, certo? Então, conhecida também como emissão beta menos. Então, quando o pessoal lá atrás começou a estudar a radioatividade, o que eles viram? O que eu tinha? Eu tinha emissão neutra, o gama, que você não consegue controlar, e eu tinha alguma coisa que era positivo, que era o alfa, e tinha alguma coisa que era negativo. Alguma coisa girava para a esquerda, outra andava para a direita, certo? Por causa dos campos elétricos. Ok, e aí chamavam alfa, beta e gama. Depois é que se foi ver que existia esse negativo, né? Porque a gente vai ver o positivo, que era então um elétron. Um exemplo aqui é o carbono 14. No caso aqui se transformando em nêutron. Então você tem um carbono 14, né? Originalmente ele era 12, ou seja, 6 prótons e 6 nêutrons. Aqui ele tem 8 nêutrons. E aí ele passa a ser, quando ele já está radioativo, ele passa a ser um nitrogênio, 7 com 7, que é um nitrogênio normal, estável. Ele emite, então, um elétron, porque o próton aqui virou de 6 para 7, ok? E aí ele transformou, então, um próton em nêutron. Vejam que ele mantém os 14 dentro do núcleo, só que agora, em vez de ser 8 e 6, é 7 e 7. Bom, o que acontece? Se verificou que na radiação gama lá atrás, é sempre emitido a mesma quantidade de energia. Então, todo TECNES emite lá 147, 145 keV. É sempre a mesma energia. Quando veio aqui para o elétron, o beta menos, o pessoal achou que, não, eu deveria transmitir sempre a mesma energia ou sempre a mesma velocidade cinética desse elétron. Tá? Ou seja, o carbono aqui para o nitrogênio tinha que diminuir sempre a mesma quantidade, tá? Porque não é assim, vou emitindo
uma beta, não deu certo, emite outra beta, não deu certo, emite outra... Não, não é assim, tá? Ele está com uma energia, está incomodando, ele vai lá, emite, fica estável e pronto. Não fica uma coisa assim muito de, emite outro, não deu certo, emite um pouco de energia, não deu certo, não. Né? Daí vem toda aquela teoria da mecânica quântica, né? Da física quântica, e justamente isso, que as coisas na natureza têm uma quantidade mais ou menos fixa. Né? Quase tudo tem uma quantidade fixa. Então, ele emitia aquela partícula gama, é fixa, é conhecida hoje, está tabelada todas as radiações gama que são emitidas. Tá? Já nesse elétron beta menos, começou a se notar que às vezes esse elétron tinha velocidades e aí energia cinética diferentes. Aí o pessoal ficou, pô, está acontecendo alguma coisa. Por que está acontecendo alguma coisa? Porque devia ter, a princípio, a mesma energia cinética sempre. E aí foi se dado o nome de antineutrino. Na verdade, neutrino, né? A gente vai ver que no beta menos é neutrino, desculpa, no beta mais é neutrino e aqui é chamado antineutrino, que era o contrário do outro. Então, o que se viu? Que deveria ter alguém, alguma coisa que fizesse o fechamento da conta. Então, eu emito elétron, eu deveria emitir sempre 1000 keV de energia na velocidade do elétron, não consigo. Às vezes eu emito 500, às vezes 300, às vezes 800. E onde é que está os outros 200, os outros 700, os outros 500? Aí se disse então que existia uma partícula invisível, que não tinha comportamento nem negativo nem positivo, nem corria para a direita nem para a esquerda, não tinha massa, na verdade uma massa muito pequena, quase zero, e aí na época se chamou de neutrino. Na verdade ia ser nêutron, mas aí descobriram o neutro, e aí já estavam usando a palavra neutro, daí seria um neutro pequeno, neutrino, certo? Então foi a conta matemática que foi feita para descobrir, puxa, eu tenho que emitir sempre 1000, sempre 5.000, sempre 10.000, mas às vezes esse elétron sai com 8.000. Então, para 10.000 falta 2, esse 2, quem carrega, quem transporta essa energia é o neutrino. Ele faz essa compensação para dar sempre a mesma quantidade. Tá? No caso, se descobriu o neutrino, depois se viu que tinha um outro fenômeno físico, daí se deu o antineutrino, enfim, a gente já vai comentar um pouco sobre os neutrinos mais adiante. Tá? Bom, o que é emissão de pósitron ou beta mais? Tá? Então, olha só, vejam só, eu consigo transformar um nêutron em próton. Agora eu consigo transformar um próton em nêutron. Tá? Certo? E aí também, se a gente for ver não só a questão de carga positiva com negativa somada daria zero, daí o nêutron, e o nêutron ser a soma das duas, como também em massa, mais ou menos, né, a coisa não fecha exatamente na casa decimal, mas o próton, sempre foi dito que o próton e o nêutron têm mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma massa, que em relação ao elétron, que é 1, a massa deles é 1836, 1838, vezes maior que o elétron. E aí, se você for ver, o nêutron é um pouco alguma coisa maior que o próton. Então, digamos, o próton é 1835 e o nêutron é 1836 em massa. Essa diferença 1 de massa é quem? É o elétron. Então, se você somar o próton mais o elétron, a soma dos dois, carga, zero, positivo com negativo, e massa do próton mais 1835 mais 1, a massa do elétron, dá 1836, que é a do nêutron. Então, mais ou menos fecha a ideia de que nêutron, na verdade, não é exatamente nêutron. Nêutron porque a gente olha de longe, mas é um próton mais um elétron. Tá? Então, se eu consigo transformar nêutron em próton, talvez eu consiga próton em nêutron. Então, uma carga positiva é diminuída no núcleo. Então, eu tenho uma carga positiva que ela desaparece. Como que ela poderia desaparecer? Trazendo um elétron, né, que é o próximo, captura de elétron, juntar os dois e gerar um nêutron. Perfeito. No caso aqui, não. Os cientistas conseguiram lá contar e viram, não, realmente o próton, enquanto o próton sumiu, entre aspas, e foi criado um nêutron. Tá? E aí o que acontece? Bom, se eu tenho uma carga positiva sendo destruída, porque ela se transformou em nêutron, transformou em zero, e não foi um elétron que veio, então essa carga positiva tem que ser jogada para fora, não pode ser destruída, só sai de dentro do núcleo.
que aconteceu? Essa carga positiva, sim, ela existe. Então, se o elétron, quando sai, pega um campo elétrico e vai para a direita, esse pósitron, essa beta+, quando ela sai do núcleo e passa num campo elétrico, em vez de ir para a direita que nem o elétron, ela vai para a esquerda. Então, ela tem uma característica positiva, o inverso do elétron, que é negativo. E ela tem a massa de um elétron. Tá? Então, ela é igual a um elétron, ela só tem a carga, ela só tem o comportamento diferente, né? Inclusive, quando se diz o que é negativo, o que é positivo, é um comportamento. Tá? Então, as coisas negativas com negativas se repelem, negativo com positivos opostos se atrai, porque são comportamentos iguais se repelem, comportamentos diferentes se atraem. Eletronegativo, protopositivo. É só uma forma de dizer, tá? Não é que o negativo vale menos, o positivo vale mais. É só uma forma de dizer que aquilo é negativo, positivo, que aquilo tem um comportamento e o outro tem um outro comportamento. Então, esse pósitron, ele tinha a massa de um elétron, ou seja, era a mesma bolinha, só que ele se comportava oposto ao elétron, certo? Então, ele é um elétron, na prática, ele é uma bolinha de elétron, tá? A massa de um elétron, só que com carga positiva, tá? Bom, aí, no pósitron é que se descobriu e se deu o nome de neutrino. Também a mesma coisa. Esse pósitron de positivo, né, por isso a palavra pósitron, esse pósitron tem que sair, teoricamente, sempre com a mesma energia cinética. De novo, quando eu emito beta-, quando o núcleo quer ficar tranquilo, ele não fica testando, joga um pouquinho, não ficou bom, joga um pouquinho, não ficou bom, joga um pouquinho, não. Ele pega e joga tudo de uma vez, joga uma partícula gama, deu, fiquei estável, acabou a minha radioatividade. Joga uma partícula beta, menos, ficou estável, emitiu energia, beleza. O pósitron, a mesma coisa, então deveria ter só uma velocidade, só uma energia para esse pósitron, e não tinha. De novo, fizeram as contas, daí veio o nome de neutrino, e ver, não, mas como esse neutrino sai junto com o pósitron, talvez ele tenha alguma característica que é diferente do neutrino saindo com o elétron. Por isso o nome neutrino para um, e como um é o contrário do outro, teria que ser o contrário do outro, chamou de antineutrino. Por isso, palavra antineutrino lá na beta-. Tá? De novo, há uma transmutação, então esse Z aqui é menos 1, porque próton, certo? Desapareceu, se transformou em neutro. Então, isso chama-se transmutar. Vejam bem, quando os alquimistas, né, muitos já ouviram falar dos alquimistas lá no tempo medieval, que queriam transformar tudo em ouro, de uma certa maneira eles não estavam errados. É possível pegar, sei lá, o cobre, entre aspas, e transformar em ouro, a prata transformar em ouro. Só que não é uma transformação química. Eles queriam fazer essa transformação de forma química, tá? Misturando os ingredientes para que surgisse do nada, surgisse o ouro. Por que eles faziam isso? Porque, como eu disse no início, você não tem muitas vezes o ouro puro, né? O ouro, até os metais é um pouquinho mais fácil, né? Mas nem sempre você consegue ter ouro puro, prata, chumbo, alumínio, etc. Estão sempre misturados, né, com alguma coisa. Então, quimicamente, aí sim, são moléculas, quimicamente você pode separar elas. Tá? O que acontece? Então você tinha lá um monte de terra, um monte de, enfim, de pedregulho. Quimicamente você separava, tirava oxigênio, tirava o carbono, tirava outros materiais e daqui a pouquinho aparecia cobre puro, alumínio, ouro, prata, etc. Então eles achavam que eles estavam transformando aquele material impuro, enfim, transformando em ouro, em prata, enfim. E, na verdade, era um processo químico, eles estavam só separando lá as moléculas, tirando os átomos dos metais, por exemplo, que eles queriam. Tá? Mas eles achavam que dali poderia também continuar misturando quimicamente e conseguir
retirar ou transformar, tá? E fazer a transmutação. Só que a gente está vendo aqui que é possível fazer a transmutação, porém a transmutação ocorre aonde? No núcleo. Se você conseguir transformar próton em nêutron, ou nêutron em próton, enfim, aumentar o número de prótons, aumentar o número de nêutrons, você consegue trocar um átomo de nitrogênio em carbono, de carbono em nitrogênio e assim por diante. Tá? Por quê? Porque, resumindo, o átomo, a característica de um átomo, de ele ser ouro, de ser prata, de ser metal, de ser um gás, etc., está basicamente concentrada onde? No número de prótons. Alterou o número de prótons, alterou o átomo. E automaticamente alterou as suas características físico-químicas, etc., etc. Então, a essência do átomo, ou do elemento químico, está onde? No número de prótons. Se você troca o número de prótons, você troca o átomo e faz o que a gente chama de transmutação. Tá? Então, os alquimistas estavam certos na ideia de que pode transmutar um átomo, porém o método que eles usavam era um método químico que não funcionava. Tá? E a gente faz transmutação sim, você consegue pegar um oxigênio comum, um flúor, carbono comum e nos reatores nucleares e transmutar eles em materiais radioativos. Tá? Então você consegue. Bom, aí como ele é um elétron, porém um elétron positivo, a gente chama ele de beta mais, certo? Então lá atrás, quando se descobriu que era emitido um elétron, ou pelo menos tinha uma massa de elétron, claro que logo no início se viu que era negativo, era um elétron mesmo, chamou de beta. Depois alguém falou assim, não, mas tem uma outra partícula aqui, que tem a massa do elétron, mas parece que não é elétron, porque quando é elétron vai para a direita, esse daqui vai para a esquerda. Aí foi, daí começaram, será que é um beta menos, então o outro é um beta mais, porque é o contrário do elétron, etc, etc. E ficou então com o nome beta mais, ou então essa partícula tem um nome próprio de pósitron, né? Tem a ver com positivo. Tá? E o ON porque é nêutron, próton, né? Enfim. Então, por exemplo, o flúor, se é usado em medicina nuclear. Então você tem 18 núcleos, né? 18 partículas dentro do núcleo, 9 prótons e 9 prótons e 9 nêutrons, certo? O que acontece? Então, o flúor emite essa partícula positiva, esse elétron positivo, aqui esse pósitron, e automaticamente o 9 prótons vira 8 prótons e aumenta o nêutron. Como mudou de 9 para 8, automaticamente mudou de flúor para oxigênio. Para fechar a conta, veio aqui o que é chamado de, na época foi chamado de neutrino, depois o outro antineutrino, aí parecia que tinha 2, né? Mas hoje em dia já sabe que existem 3 neutrinos. Tá? Um neutrino, digamos, para o elétron, seria o antigo antineutrino, um neutrino para o próton, ou para o pósitron, né? Estamos falando aqui de um próton que sai, ou da carga positiva que sai do núcleo, seria o atual, ou que se chamava antigamente de neutrino, e tem ainda um neutrino para o nêutron. Tá? Então, como se cada uma das 3 partículas, nêutron, elétron e próton, tivessem dentro dela, de alguma maneira, esse tal de neutrino, que de vez em quando acontece alguma coisa, sai o elétron e sai o neutrino junto. Sai o próton, sai o neutrino junto. Sai o nêutron, sei lá, sai o neutrino junto. Tá? Então, hoje já sabe que tem-se 3 neutrinos, tá? E não só 2 como no início, né? Primeiro achou que era um neutrino, depois o segundo que era antineutrino e agora mudou o nome para os 3. Então, a captura de elétron. Um núcleo absorve um elétron da camada K. Então, o que acontece? Isso não é algo comum. Senão todos os elétrons caíam no núcleo, não existiria átomo nenhum. Então não é algo comum. E isso que a gente tem que pensar, por que o elétron não cai? Bom, se ele caiu, já todos os elétrons do universo teriam caído dentro do núcleo, nós não teríamos átomo, não teríamos molécula, nós não estaríamos hoje aqui conversando com vocês. Tá? Então a gente tem que ter um pouco dessa noção que na natureza as coisas não funcionam assim. Então, se esse elétron é absorvido, ele vai, negativo com positivo, vai se juntar. Próton mais elétron, e vai dar origem ao nêutron. De novo, carga positiva com carga negativa vai dar 0, carga 0. Tá? Mas o próton tem em torno aí, dependendo do livro que você lê,
1835 de massa, o elétron tem 1, 135 mais 1, 136, o meu nêutron, por acaso, tem, não é bem 1, tá? Não fecha bem a conta, mas é próximo, então dá para dizer que sim. Depois tem outras coisas de energia, coisa que explica isso, mas basicamente é isso. Então não é o elétron vale 1830, com 35 já dá 3.600, tem 1830, não, realmente fecha a conta. A carga elétrica continua a mesma, por quê? Porque quando eu tinha lá diminuição de prótons ou aumento de prótons, eu tinha alteração, eu tinha um número de elétrons e número de prótons teoricamente iguais, está em equilíbrio, né? É um átomo neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Aí sobe um próton, diminui um próton, tem um elétron a mais, um elétron a menos, ele fica íon, vira íon, tá? No caso aqui, você cancelou um próton com elétron, os dois se cancelaram, então não há mudança de carga elétrica. A emissão de um neutrino, como eu disse, né? Então sempre que você tem esse movimento aqui, se descobriu que tem alguém que carrega essa diferença de energia, e de novo há uma transmutação. Como eu cancelei o próton, de novo eu diminuo o Z, tá? A quantidade de prótons, e com isso deixa de ser um átomo para ser outro. Um exemplo, então, por exemplo, se o flúor, ao invés de emitir a carga positiva do próton de dentro do núcleo, ele absorver, isso acontece muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Se ele absorver, então, um elétron da camada K, o que acontece? De novo, prótons de 9 vira 8, nêutrons que tinha 9 vão virar 10 para fechar o 18. O oxigênio continua neutro, né? Porque, enfim, né? Carga zero. Aqui é carga zero. E para fechar a conta aqui de energia, porque você capturou aqui a energia de ligação aqui desse elétron, que caiu para cá, enfim, aí se tem, a princípio, um neutrino sendo emitido. Tá? Tudo isso para fechar a conta. É assim que os físicos descobrem, tá? Eles fazem as contas, chegam, não, está faltando alguma coisa, alguém ou tem erro na conta ou está faltando alguma coisa. Então eles começaram a fazer as contas, não, está faltando alguma coisa, essa conta aqui precisa de alguém. Daí se alguém, por exemplo, não era partícula gama, por quê? Porque você não detectava essa partícula, essa emissão gama, então não é um elétron mais gama, um pósitron mais gama, não. Botaram o detector lá, não. Então é alguma coisa que não afeta campo elétrico, não é afetado por campo elétrico, então é neutro em termos de carga, e não é detectável, ele não bate em nada para me detectar, como um elétron, como um próton, por exemplo, o pósitron. Ele não bate, ele não interage, então tem que ser algo muito pequeno, que é o neutrino. Por fim, o que falta? Emissão alfa. Vejam só, normalmente é comum os professores começam assim, como é alfa, beta e gama, ele começa explicando alfa, depois beta, depois gama. Eu faço ao contrário, porque tem a ver com nível de energia. A gama é o mais simples, geralmente com energia menor. Beta, menos, beta mais tem mais energia, né? Ou seja, o núcleo está muito mais instável, com aquela energia em excesso, então tem que liberar não só um pouquinho de energia, mas uma massa, né? Um pedaço dele, uma massa tem que ir junto, no caso um elétron, tá? E o alfa é quando a coisa está muito feia, tá? Ele está com muita energia, está muito agitado, assim, ó, não é como está assim com muito calor, diz assim, eu vou tomar um golinho d'água para refrescar, tipo uma partícula gama, né? Um copo de gama, vai lá, toma, assim, pá, beleza, baixou a temperatura, beleza, tranquilo. Não, tá muito quente, eu vou, sei lá, chupar um sorvete aqui, beleza, que daí é mais gelado, tal do que aquela água, seria uma partícula beta e alguma coisa. E tá aquele calorão, aquela energia demais, eu tô suando em bico, eu, sei lá, tenho que tirar a roupa, tem que ficar assim, ir pro vento, ar-condicionado para refrigerar melhor. É atitude drástica. Então, a partícula alfa é tipo a atitude drástica do núcleo. O núcleo está com tanta energia, tanta coisa, que tem que cortar na carne. Tem que mandar a partícula alfa embora. Não pode, o betazinho aí não faz nem cócega. Tem que ser uma partícula alfa. Bom, primeiro, a partícula alfa é só acima do chumbo, tá? Maior que 82.
Então, oxigênio, flúor, carbono, hidrogênio, ninguém emite partícula alfa, tá? Só acima do chumbo, certo? É uma redução drástica da massa atômica, ou seja, você perde, lembre, 1835 e 1836, você perde 4 núcleos, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, você dá uma mudança drástica. Mais, aqui você tem 82 no núcleo, você perde 2, ou você tem 160, vai ter quase 200, vai perder 4. Você vai perder 2, 3, não parece muito, mas para a massa, né, do núcleo, você está perdendo 2 ou 3% dele, então é bastante coisa. Então, o que é a partícula alfa? 2 prótons e 2 nêutrons. Por que não é um próton e um nêutron? Não sei, a natureza que é assim. São sempre 2 prótons e 2 nêutrons, tá? E juntinhos, 4 saem juntos, tá? Bom, há uma transmutação, por quê? Porque eu perdi 2 prótons, então eu vou diminuir não só o Z como o número atômico, como a massa. Porque antes eu trocava próton por nêutron, no fundo eu não estava trocando a massa, tá? Ou como a gente vulgarmente diz, o peso, né? A massa não muda. Porque simplesmente eu tinha 18 partículas dentro do núcleo, continuei com 18. Só que era 9 com 9, agora é 8 com 10. Mas o peso ali, a massa, a quantidade continuava a mesma. Então esse A praticamente não muda, a massa. O que mudava era só o Z, que é o número atômico. Tá? Bom, uma coisa muito importante. Bom, a transmutação, sim. E aí, para o novo núcleo se torna estável? Em geral, não. Em geral, esse novo núcleo, vamos começar lá com urânio, esse novo núcleo vai emitir outra partícula alfa, vai se tornar num núcleo menos energético, mas vai transmutar com beta para um outro material, vai emitir gama, depois pode transmitir alfa de novo, depois gama, até que ele chega no chumbo ali, mais ou menos, e aí para. Aí no chumbo ele não se transmuta, não acontece mais nada. Ainda um chumbo radioativo, sim, por causa desses decaimentos, e com chumbo que vai emitindo algum álfico, até que esse chumbo também se torna não radioativo. Tá? O chumbo também é radioativo, tá? Mas por pouco tempo, então no geral o chumbo que a gente tem aí disponível, ele é não radioativo, mas ele em si como chumbo pode ser radioativo, vindo de materiais radioativos. Então pode haver nessa desintegração a emissão beta ou emissão gama, ok? Tá? Por conta do novo átomo. Então o primeiro átomo transfere o alfa, deixa de existir, porque transmutou. O novo átomo, o novo isótopo, pode ser um isótopo não radioativo, mas na maioria dos casos ele é radioisótopo, ele é radioativo e continua se emitindo alfa em alguns casos, ou beta, ou gama e assim por diante. Então a gente sempre tem que cuidar, porque onde tem alfa, tem gama e tem beta. Bom, como 2 prótons e 2 nêutrons é exatamente um núcleo de hélio, se chama também que é uma emissão de hélio, só que não tem os elétrons. Então é um átomo capenga, né? Um átomo sem eletrosfera. Tá? Então é também conhecido como núcleo do gás hélio. Então, por exemplo, urânio. Então, urânio tem 92 prótons, certo? Ele vai perder 2 prótons e também 2 nêutrons, então vai perder 4. Então veja aqui que o número de massa cai de 8 para 4, certo? Muito bem. A transmutação, então não existe mais urânio, no lugar surgiu tório, e para existir esse tório é emitido 2P e 2 nêutrons, 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, eu tenho que fechar essa conta. Cadê os 4? Está aqui, 2 mais 2. Cadê os 2 prótons? Está aqui. O que acontece? Esse tório, ele é estável? Não. Ele vai possivelmente emitir um alfa, vai emitir um gama e assim por diante. Então, continua isso até chegar no 82, tá bom? Então, aqui a gente tem essa condição. Eu posso escrever também tório mais hélio, tá? Então, eu posso escrever também, vocês vão ver em alguns livros, alguns professores vão escrever, olha,
depois do urânio eu passei a ter tório e passei a ter hélio mais 2. Por quê? Porque esse hélio não tem elétron. Depois ele vai capturar esses elétrons em algum lugar aí, roubar de alguém esses 2 elétrons para virar o gás. Ok? Então, essa é a emissão alfa, quando a coisa está muito séria, tem muita energia no núcleo e eu tenho que mandar essa energia embora. Então, fazendo um resumo aqui, tá? Transição isomérica. O que acontece? O número de massa, ou seja, quantidade de prótons e nêutrons dentro do núcleo, continua igual, lembre-se, após o decaimento. Então, continua igual. Emitiu uma radiação gama, mantive a mesma quantidade de prótons e nêutrons dentro do núcleo. Automaticamente, se os prótons continuam, o número atômico continua e o número de nêutrons também. Conversão de elétron. Basicamente, é o gama que vai e atinge um elétron. Ou seja, do ponto de vista do núcleo, esse elétron aqui não tem nada a ver, não está dentro do núcleo, só emitiu gama, ou seja, é a mesma transição isomérica com uma segunda etapa aqui, segundo problema aqui que está acontecendo. Então, número de massa continua igual e automaticamente Z mais N, né, que é o número de massa, continuam iguais. Beta menos, né, que é o elétron. Então, o beta menos. O que acontece? Como eu transformei um próton mais um nêutron diminuiu, né? Um nêutron menos 1, transformei num próton. Se eu somar esses dois, né, o mais 1 que ganhou com menos 1 dá 0, o A continua igual. Então, há uma transmutação, então veja, a partir daqui a transmutação, o átomo original deixa de existir, o elemento químico original deixa de existir e passa a existir, então, outro elemento químico, certo? No beta+, a mesma coisa, a diferença é que é Z na menos 1 com N, ou seja, diminui um próton e aumenta um nêutron, mas se eu somar, menos 1 mais 1 dá 0, então o número de massa, ou seja, o núcleo, em termos de massa, fica igual. Não é exatamente igual, porque perder energia significa perder massa significa perder energia. Tá? Aquela dualidade partícula-onda, aquela questão de Einstein, né? EmC ao quadrado. Então, quando o núcleo perde energia, no fundo ele também está perdendo um pouco de massa. Quando ele perde massa, ele também perde energia. Tá? Então, por isso que às vezes se você somar o mais 1, menos 1, às vezes não fecha, porque na verdade é 1,00001, 99999, enfim. Mas em termos de prótons e nêutrons, basicamente é o mesmo átomo. Na captura de elétron é a mesma coisa, tá? Eu peguei um elétron, né? Então eu somei com o elétron da camada K, né? Vou botar aqui um K de elétron da camada K. Ele se juntou com o próton sumiu, mas surgiu um nêutron. Então, de novo, número de massa não muda. Então vejam que, embora o núcleo emita uma partícula beta, certo? Embora ele troque um nêutron por um próton por um nêutron, ou seja, fica com a mesma massa, o que pode parecer assim, não mudou nada, continua mesmo, está pesado igual, qual é a vantagem? Onde é que está? Mas essa troca faz com que o nível de energia dele seja menor. Tá? Assim como os elétrons giram ou vibram, né, na eletrosfera em volta do núcleo, o núcleo também ele é tipo vivo, tá? O núcleo também está lá, ele está oscilando, tá? Ele está vibrando lá dentro. Então, no momento que ele perde massa, perde energia, como se essa vibração diminuísse um pouco de intensidade, de velocidade, de frequência. Então, o núcleo emitir uma partícula beta menos ou mais, trocar um nêutron por um próton, pode parecer que, se eu tenho 10 bolinhas na mão e continuo com 10, para mim é a mesma coisa. Não, mas é que essa bolinha é um pouquinho mais leve, a forma que eu consigo ficar mais tranquilo, tá? Certo? Então, o núcleo, no geral, não muda. Por isso que é um decaimento. Porque decaimento, né? Cair energia, né? Cair o nível de energia, diminuir o nível de energia.
Então, há um decaimento, mas o núcleo em si fica praticamente igual, tá? Só com menos energia. Aí sim, na emissão alfa, que aí você perde 4, né? Aí você perde 2 prótons e perde 2 nêutrons, você não transforma nada em ninguém, certo? E aí sim, o teu núcleo, aí sim ele encolhe, aí ele diminui. Mas, como eu disse, não é o suficiente. Então, terminando, a gente vai na próxima aula dar uma revisada e ver mais algumas coisas. Então, bom, muito já se ouviu falar em desintegração radioativa, né? Ah, desintegrou, o átomo desintegrou. Na realidade, quando você fala em radioatividade, você fala em decaimento radioativo, ou seja, perder energia. Por quê? Porque a gente viu que o núcleo, ele tipo fica do mesmo tamanho, então ele não se desintegrou, porque desintegrar parece que houve uma explosão, parece que quebrou um monte de partes, de etapas. Na realidade, houve só um decaimento radioativo. Tá? Então essa é a palavra correta. A partícula alfa, você até pode pensar que houve uma desintegração. Por quê? Porque ela realmente quebrou, saiu um pedaço do núcleo, pedaço grande, entre aspas, né? 2, 3% do núcleo, mas é considerado grande, perto do elétron, que é 0,1%, quando ele sai, um pósito. Então aí você pode falar em desintegração, como ele tivesse, entre aspas, explodido, quebrado ao meio, etc. Então, não é muito usada a palavra desintegração, porque ela não representa todas as situações possíveis, por exemplo, partícula gama, né, ou radiação gama, que é só energia pura. Então, não é uma desintegração, não é nada, é só uma emissão de radiação. Então, há um decaimento radioativo, há um decaimento de energia, certo? Então, esse decaimento pode ser liberar energia por radiação gama e pode ser liberar partículas por radiação ou partícula alfa e beta, né? Lembrando que a palavra radiação é emissão, né? Emitir. Então, posso falar em radiação alfa ou radiação beta, não tem problema nenhum, porque eu estou emitindo, certo? Então, esses dois fenômenos básicos, energia e partícula, isso significa que há uma perda, há uma diminuição de energia e o átomo, então, fica isótopo, né? Fica não radioativo, fica tranquilo, etc, etc. Quimicamente, lembrando, eles continuam iguais, a menos quando há transmutação, tá? Quando há transmutação, aí ele deixa de ser um elemento químico para se transformar em outro. Mas se for só, por exemplo, gama, quimicamente é o mesmo átomo, tá? E mais, se você tiver um radioativo e outro não radioativo, quimicamente os dois são iguais. Eletronegatividade, eletropositividade, todas aquelas coisas que a gente vê em química, vale por oxigênio radioativo e por oxigênio comum. O cobre radioativo, o cobre comum. O polônio radioativo e o polônio comum. O tório radioativo e o tório comum. Certo? São sempre o mesmo elemento químico. Por isso, quando a gente fala em elemento químico, a gente fala de todas as propriedades físico-químicas. Quando a gente fala às vezes, né? Tem que ver o contexto. De átomo, estou dizendo um átomo. Então, tem um átomo radioativo do lado de outro átomo radioativo. Então, eu tenho 1 kg de urânio, 3% desse 1 kg de urânio, 3% dos átomos de urânio são radioativos, tá? 97%, 96%, vírgula alguma coisa, não são radioativos. Quando eu pego o carbono 14, que é radioativo, que está dentro da gente, significa que esse carbono 14 está misturado com os carbono 12 não radioativo. E aí você tem 2, 3, acho que 4% de átomo de carbono 14. Átomo radioativo. Quando eu falo carbono 14, já estou dizendo que é radioativo, tá? Porque o normal é o 12. Então, carbono 14 radioativo dentro do corpo da gente, certo? E aí, quando eu como alguma coisa que tem carbono, de novo, eu vou comer 1 kg de carbono, 2%, 3%, 4%, não me lembro bem o valor, 4% é carbono radioativo, os outros 96% não são radioativos. E esses 4% ao pouquinho vão deixar de ser radioativo ao longo dos anos e eu vou ter o quê? 97%, 98%, 99% não radioativo e 1% radioativo. Tá? Então deixou de ser radioativo, deixou de ter, mas ele está sempre misturado com os não radioativos. Ok? E aí, quando você tem a emissão de partículas, no geral você tem a transmutação, que é a troca, então, do número de prótons, e aí um átomo deixa de ser um elemento químico e esse átomo vira outro elemento químico. Ok, pessoal? Então,
por hoje era isso, tá? Uma introdução aqui, ou talvez para alguns uma relembrança sobre a teoria da radioatividade, alfa, beta e gama, né? Embora que talvez com alguma novidade de que o beta não é um beta, mas são dois betas, certo? E aí numa próxima aula aí a gente continua, dá mais uma aprofundada, eu conto um pouquinho mais a história sobre neutrinos, conto um pouquinho sobre série de decaimento, depois vamos ver também a famosa meia-vida, a atividade, quer dizer, como é que a gente mede essa radioatividade, como é que a gente mede essas grandezas, ok? Então tá, obrigado pela audiência, pela paciência e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!